Antes que me esqueça, o professor Alexandre Takata mandou um abraço aos seus animalescos alunos. Não sei porquê, perguntem a ele. Não é? Questão de número 67, censura política na internet. Conversava há pouco com o professor Matheus, o professor Roger, e falávamos a respeito do caráter ideológico da prova da FUVEST. Sr. Tony, não sei qual a sua ideologia política, mas nos últimos anos venho me sentindo bastante sozinho num mundo globalizado, não é? Parece que o professor Milton Santos, quando diz que não é globalização o termo correto a chamada nova ordem mundial, e sim globalitarismo, o modelo econômico único, mas não só isso, o pensamento único, uma única forma de análise e uma imprensa que é controlada por 4 grandes agências de informação. E essas agências de informação colocam na sua cabeça uma verdade, verdade esta que você não tem argumentos nem dados para refutar essa verdade. E muito me admira a FUVEST, que representa a maior instituição de ensino desse país, que é a Universidade de São Paulo. Hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que apenas duas universidades brasileiras se encontram entre as 200 maiores universidades do mundo. São elas, a Universidade de São Paulo, na posição número 175, e a Unicamp, na posição número 177. Na América Latina, a mais próxima, a Universidade Livre do México, na posição número 195. Professor Tony, a Universidade de São Paulo e a Unicamp são as 2 maiores instituições de ensino da América Latina. E tem na FUVEST a sua representante. E uma prova ideológica como essa me faz crer que realmente as pessoas que têm uma outra convicção, que não a do neoliberalismo, que não a da globalização, estão excluídas completamente de uma análise mais profunda a uma prova como essa. Note o teor dessa questão. Censura política na internet. Censura política na internet. Meu Deus, num país de semi-analfabetos, mais do que isso, o grande problema do Brasil não é o analfabetismo, e sim o analfabetismo funcional, aquele sujeito que lê um texto e não consegue interpretá-lo. No Brasil são 10% da população que são analfabetos. E para ser alfabetizado no Brasil, professor, basta você escrever um bilhete puro e simples e assinar o próprio nome. Se você escrever vovinho, assinado Vivi, no Brasil você é considerado alfabetizado. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que as pessoas não conseguem entender o que está escrito. Daí a dificuldade de uma prova como essa. Aí você tem aqui o mapa mundi, que ele ainda indica os países e coloca na América do Sul a Venezuela. Meu Deus, a Venezuela. Análise políticas à parte, é claro que há uma má vontade a esse país. Não vou aqui julgar se Chaves é ou não um democrata. Não. Mas me deem pelo menos condições para julgá-lo. E não apenas uma única versão. O fechamento da RCTV é tido como uma prova de que a Venezuela é um país antidemocrático. Meu Deus, há quantos anos vivemos sob a ditadura de uma única emissora de televisão? Me diga, há quanto tempo? Pois é, isso aqui é uma questão tendenciosa. Vamos ler a questão. A censura política na internet está em geral associada à atitude de países que pretendem o quê? Vamos lá. Você tem aqui a China, Vietnã, tem aqui o Irã, China e Vietnã. Você tem aqui Paquistão, Etiópia. Por coincidência, a maior parte desses países, a Rússia aqui, são países que outrora eram classificados como países do segundo mundo. Mera coincidência, professor, mera coincidência. Proteger suas culturas e valores nacionais, inibindo o contato com culturas de outras nações. Isso é fato. Isso eu não posso negar. Na China, entre os anos 66 e 76, Mao Tse-tung instaurou a Revolução Cultural. Claramente passível de contestação. Segunda, controlar o acesso à informação sobre a situação política interna e a questão dos direitos humanos. Direitos humanos? Vamos falar em direitos humanos num país como o Brasil? Num país em que no Pará
uma moça é colocada numa cela com 20 homens e a governadora vem dizer que isso é natural, isso é normal no Pará? Como diria o seu ídolo, Capitão Nascimento, o senhor é um fanfarrão. Uma prova como essa é uma fanfarronice. Falar em direitos humanos num país como o Brasil, e aí depois você vem me defender pena de morte num país que não há justiça, que não há isonomia. Por favor. A terceira aqui, isolar suas economias dos efeitos perversos de um mercado globalizado. O que é isso? Decida-se, ou você é favorável ou contrário à globalização. Não confunda um aluno que sequer teve acesso a entender o que é o processo de globalização, porque o Estado não cumpre as suas obrigações. A nota do Enem saiu. O senhor sabe qual é a nota do Enem? Não, o senhor não sabe, não é? Muito bem. A média de alunos de escola pública foi de 50,97. De alunos de escola particular foi de 71,60. E querem me falar em isonomia? E querem me dizer que é uma prova igual para todos? Por favor. A alternativa correta, por eliminação, que eu tive dúvida, eu e o meu... Aliás, professor Xandão. Cecília, seu pai não era um frequentador da Rua Augusta. Eu me enganei. Seu pai, no máximo, passava pela Rua Augusta. E por ser um homem de grande garbo e grande estirpe, ele era comumente assediado por damas que estavam na rua. Jamais o seu pai deu bola para essas senhoras. Eu sou testemunha. Professor Tony? Nunca! Jamais. Cecília, durma em paz. Seu pai é um gentleman. É um gentleman. Como diria professor Xandão e eu, Xandão. Xandão e você? É um nome realmente acima de qualquer suspeita, não é? Xandão. Meu Deus. Eu tenho 3 filhas. Aliás, um beijo. A minha problemática, Ana Beatriz. O meu anjinho, Alice. E a minha caçulinha é um capeta. Chama-se Maria Luísa. Eu tô perdido, filho. Deve ser corintiano. Não, ela sabe o nome do pai e o nome da mãe. Não é. Desculpa. Como dizia, né? Eu e o professor Xandão, nós falávamos sobre essa questão. E olhe, do alto de sua cátedra, professor Xandão teve dúvidas. O que para mim, por si só, já mostra a dificuldade da questão. Chegamos à conclusão que a alternativa correta é a C, por eliminação. Efeitos perversos da globalização. Por favor, me façam uma prova que um aluno de ensino médio consiga responder. Sabemos muito bem que a Universidade de São Paulo, ela infelizmente é voltada para uma elite. A não ser que você acredita que isso é só uma desculpa de fracassados. Não, essa prova é voltada para a elite. Tanto é que a última pesquisa feita mostraram um mapa mundi e você deveria encontrar o Brasil. 50% dos entrevistados não achou onde era o Brasil. Não me vem agora o Estado querer, como a proposta do ano seguinte, patrocinar cursinho para os alunos. Isso é ação particular e não ação do governo estadual. O governo estadual que dê boa formação para que nós, cursinhos, não tenhamos mais razão de ser. O dia que não tivermos mais razão de ser, nós poderemos voltar para o banco escolar. Enquanto isso, estaremos aqui. Eu e o meu belíssimo colega, professor Tony. É um belo homem. Como diria professor Carbone, é um belo espécime. Muito obrigado, professor. Obrigado, gente. Até a próxima. Logo. Bom, dando continuidade aí, vamos aí. Prova V da FUVEST. Prova V da